Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 267. É isso mesmo. A Gênese, capítulo 7, períodos geológicos, né? Esse ainda é o período geológico ainda, mas nós já estamos terminando esse tema, períodos geológicos. E o próximo tema é estado primitivo do globo. Nos encontramos na questão de número 13. Então, na questão de número 13, aqui Kardec, ele assim trata o estudo das camadas geológicas. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas, né? Então, nós sabemos que o estudo das camadas geológicas, elas atesta, quer dizer, confirma, como já se disse, formações sucessivas. Essas formações sucessivas, elas cientificamente, elas são tratadas por estratificações, né, que são camadas sobrepostas umas sobre as outras. Só que nós sabemos, aqui Kardec vai dizer isso, nós sabemos que essas camadas, elas, por exemplo, assim, só para você ter uma noção assim, com todo respeito, às vezes eu uso certos termos e que eu sinto que eu não necessitaria usar esses termos, por isso que eu peço desculpas. Então, só para você ter uma noção assim, por exemplo, uma camada de 5 metros, né, de altura, que envolve todo o globo. Agora, é lógico que tanto na parte quando se trata terra, quanto também se trata dos oceanos, porque nós sabemos que houve períodos aqui na Terra em que os oceanos constantemente eles mudavam de localidade, mudavam de lugares. Só que esse constantemente é 300 milhões de anos. Não é de 30 em 30 dias, né? Então, uma camada, né, de estratificação de 5 metros de altura, vamos pensar assim, em todo o globo terrestre, é coisa para, vamos pensar assim, 400 mil anos, 450 mil anos. Então, não é uma coisa assim, da noite para o dia, né? Então, por isso que Kardec está dizendo aqui, o estudo das camadas geológicas atesta, quer dizer, afirma, como já se disse, formações sucessivas
que mudaram o aspecto do globo. Ele dividem a história em muitas épocas que constituem, né, os chamados períodos geológicos. Então, nós temos que retornar aqui no princípio aqui do capítulo, porque olha só para você ver. Como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo, eles dividem a história em muitas épocas, então, que constitui os chamados períodos geológicos. E que períodos geológicos são esses? Como se chama esse período geológico? Esses períodos geológicos, todos nós sabemos, eu estou lendo aqui à minha frente, então eu posso com uma certa maior facilidade, mas você que estudou, você tem noção disso. Então, o período geológico, que não deixa de ser um esboço geológico da Terra, é o período geológico, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual nascimento do homem, só que, como já disse, nós vamos chegar nesse período diluviano. E quando lá nós chegarmos, você vai perceber que não tem nada a ver com a mitologia defendida por muitas teologias, né, arbitrárias até o ano de 2023. Porque quando se pronuncia período diluviano, aí a pessoa pode pensar assim, aí tá vendo? Olha o dilúvio aí. Olha o dilúvio que inundou toda a terra. Não tem nada a ver esse período diluviano. Você vai se surpreender o momento em que aqui nós formos tratar desse período diluviano, né? Vamos pensar assim, aqui na Terra, de vez em quando, tem alguns tsunamis. Esses tsunamis não deixam de ser considerado um período diluviano. Não deixa de ser. Só que é preciso raciocinar um pouquinho, né? Mas lá no momento, nós vamos conseguir tratar melhor. Agora nós não vamos tocar nesse assunto, porque senão, no tema, no momento, nós vamos estar assim, traindo o momento. Então nós vamos deixar no momento, né? Então olha só para você ver, dando sequência. Então, divide a história em muitas épocas que nós já tivemos oportunidade de ler, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da Gênese, né? Então, a geologia, né? A geologia, ela trabalha em cima desses períodos, né? Dessa sedimentação, dessa estratificação. Então, eles estudam, eles sabem a data, eles sabem, assim, tudo que ocorreu durante aqueles períodos através da sedimentação,
através da estratificação e por aí em diante. São em números de 6 os principais designados pelos nomes de períodos primários de transição, né? Então, são em número de 6 os principais designados pelos nomes de períodos primários. Agora, é lógico que nós sabemos, nós respeitamos, porque de fato são 6 os períodos primários. Mas é preciso entender que entre esses 6 períodos primários, existe também outros períodos secundários, que é levado em consideração também, né? E esses períodos secundários são aqueles períodos que em determinadas regiões, em determinadas áreas no globo ocorreram e em outras áreas não. Então esses são os secundários. Então nós precisamos analisar por esse prisma, porque se nós fixarmos apenas nos 6 períodos, obviamente nós pecaremos, né? Estaremos assim pecando, né? Então, designado pelos nomes de períodos primários de transição, secundário, terciário, olha só para você ver, é praticamente aquilo que nós acabamos de dizer, mas acrescentando secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Aí na etc. é que mora a questão, porque existe na etc. existe outros terrenos secundários, só que de certa forma não mencionados aqui, porque é natural, como por exemplo uma enciclopédia. Se a pessoa não resume a enciclopédia em 2, 3 palavras, ele fica o resto da vida recitando histórias sem necessidade. Então, por isso, o secundário, por isso, o etc. A etc., você sabe que a etc., ela existe justamente para abreviar aquilo que nós sabemos que existe, que é fato, mas que se torna desnecessário recitar devido à biodiversidade. A biodiversidade. Porque são tantas as questões que se ficássemos recitando nomes, ficaríamos apenas recitando nomes e sem sentido algum, né? Então nós temos que ir no básico,
Então, etc., secundário, etc. E pronto. Diz-se, pois, que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil, se encontram nos terrenos de tal ou tal período. Pronto, é isso aí, né? Não importa qual, em que camada foi encontrado tal fóssil. Não importa. Não importa se o fóssil foi encontrado na camada secundária, no terciário, no diluviano, no pós-diluviano. O importante é o etc. Agora, a gente precisa entender, você sabe disso melhor do que eu, porque eu sou um zero à esquerda. Você sabe melhor do que eu que fóssil existe milhares de fóssil. Às vezes, quando falam assim, porque em tal região, em tal camada tem fóssil. Tá. Quando se pronuncia, né, esse termo fóssil, a pessoa pensa logo no corpo de um dinossauro. E fóssil não é só dinossauro. Fóssil está relacionado a várias espécies, como por exemplo, aquilo que sedimentou na estratificação da camada. Então, por exemplo, um número inimaginável de toneladas de crustáceo. Isso é fóssil que sedimentou. Você sabe disso. Um número inimaginável de toneladas de crustáceos, né? Um número inimaginável de árvores que foram sedimentadas, que foram estratificadas, né? Que durante aquelas evoluções, aquelas revoluções do planeta, das larvas vulcânicas, então soterrando tudo, então aquelas árvores que ali naquela camada permaneceram e que por vários motivos aquelas árvores, aquelas matas, aquelas florestas, elas petrificaram. Olha só para você ver, as árvores petrificadas também são fósseis. As toneladas e toneladas, as bilhões de toneladas de crustáceos são fósseis, né? Já a mistura dos bilhões de toneladas de crustáceos em determinadas regiões e determinadas camadas também sedimentadas de crustáceos e mais outros elementos, com, vamos dizer assim também, com milhões de corpos, né, de dinossauros, de outros animais, de gases e de outros elementos que existe na Terra, criando aquelas lacunas, aquelas bacias onde hoje
em dia, o petróleo, né? Porque o petróleo ele é oriundo de fósseis. Agora, o petróleo ele é oriundo de quais tipos de fósseis? De tudo quanto é tipo de fóssil que de alguma forma não se petrificou, sim permaneceu num estado líquido, né? Em grandes profundidades, juntamente com diversos outros tipos de elementos e de gases e de tudo mais. Então, por exemplo, a paleontologia, quando eles descobrem alguns vestígios vamos dizer assim, vestígios da presença do hominídeo, do Homo erectus, do Neandertal, que são considerados sítios arqueológicos, né? Isso também é considerado fósseis. Então, existe vários tipos de fósseis que, de acordo com os estudos, as pessoas conseguem se inteirar dessa minuciosidade. Até porque o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo é muito insignificante perante o conhecimento que você tem, né? Nós aqui, nós estamos apenas dando uma pinceladazinha, né? Porque apenas para relembrar algumas coisas, porque nós temos o hábito de esquecer, nós temos o hábito de colocar o nosso conhecimento naquele estado de hibernação. Então, de vez em quando é preciso que alguém, né, acorde alguns sentidos nossos. Então, você sabe que os fósseis são vários elementos. Nós vamos nos inteirar desses assuntos todos aqui na Gênese. Você, além do conhecimento que você tem, você vai perceber o quanto é importante, né, os estudos, principalmente no livro, A Gênese da Doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos para o próximo vídeo.